Oi, pessoal, bom dia. Essa é a aula 16, a nossa aula 16, e uma vez que a gente tenha visto já gradiente, divergente e rotacional em coordenadas curvilíneas, esta, se fosse uma aula presencial, eu entraria na sala de aula e daria um exercício para vocês resolverem, e vocês ficariam a aula resolvendo, né? Então, esta aula virtual, ela vai ser mais rápida da minha parte, porque este é o intuito da aula: resolver as equações de Navier-Stokes para um tubo cilíndrico, né? Portanto, como eu disse nas aulas presenciais, existe um prêmio. Quem quiser, clique nesse site, nesse link. É um prêmio de US$ 1 milhão que premia. Aqui é simplesmente a descrição. Nesse site, nesse link, vocês encontram a descrição oficial do problema, né? E aqui é simplesmente uma historinha sobre essas equações. Mas aqui vocês encontram o link, a descrição oficial desse problema que ninguém resolveu até hoje, e com dólar alto como está, né, a cotação do dólar, US$ 1 milhão é 40% a mais em reais do que era quando começaram as aulas presenciais. Então vale a pena dar uma olhadinha nessa descrição oficial do problema. Essa daqui são as equações de Navier-Stokes em sua forma convectiva, né? Em aula, eu já disse que vários problemas em mecânica de fluidos são explicados, são descritos pela equação de Navier-Stokes. Esse U descreve a velocidade do escoamento, né? E eu também falei em sala de aula esse outro exemplo, que era justamente esse gás em Júpiter, que também pode ser descrito pelas equações de Navier-Stokes. O problema que a gente vai abordar aqui nessa aula é o seguinte: a equação de Navier-Stokes, V em boldface, em negrito, é a velocidade de escoamento. Então o que acontece aqui é o seguinte: da esquerda para a direita, essa daqui é a seção longitudinal de um tubo cilíndrico, né? Então existe um escoamento de um fluido através desse tubo, da esquerda para a direita, e esse fluido é viscoso, ou seja, tem viscosidade chamada eta. O fluido tem a densidade chamada aqui ρ0 e é laminar, ou seja, não existe turbulência nesse fluido. A velocidade não é grande o suficiente para que esse fluido, o escoamento desse fluido, contenha vórtices de turbulência, tá? Então não é um fluido turbulento. O tubo é cilíndrico. Esse raio aqui que vai do centro do desenho até a borda, esse raio R maiúsculo, é o raio do cilindro, né, do interior do cilindro. O problema diz o seguinte: o campo vetorial que descreve a velocidade, ele só tem componente na direção K. E na direção K, essa componente é uma função que depende da variável radial, tá? Então esse vetor velocidade é 0 na direção radial, mais 0 na direção tangencial, né, o θ chapéu, mais V de ρ, que é uma função que depende só de ρ, na direção K. Quando ρ é igual a zero, você está aqui no centro do tubo, claro que o raio é zero. O raio é medido do centro para fora do tubo. Quando ρ é igual a R, você está na superfície do tubo, tá? As condições, a gente vai cair aqui em equações diferenciais,
quando a gente calcular os dois lados da equação. E essas são as condições de fronteira, né? A velocidade no centro do tubo é dada por Vm, uma constante, né? É dada por Vm na direção K. K, a gente simplesmente deitou o eixo Z, então ao invés de vertical vai ser horizontal. Então este daqui é o eixo Z, tá? Portanto, a velocidade no centro do tubo, né, quando ρ é igual a zero, é Vm na direção K. E a velocidade do escoamento na borda aqui do tubo é igual a zero. Né? Isso é esperado pelo atrito que está acontecendo com as partículas do fluido nesse escoamento, né? E o atrito da parede do tubo. Ok? Então, este é o problema que vocês devem pegar uma caneta, tomar um cafezinho, uma água, ou qualquer substância lícita para acordar e lápis, papel, borracha e ataquem esse problema. Dicas para se resolver esse problema. Olhem só, o problema esta daqui é a equação de Navier-Stokes, tá? A gente quer descobrir quanto que vale V. Primeiro, como isso daqui são coordenadas cilíndricas, né? Porque o problema tem simetria cilíndrica, vamos calcular, vamos passar tudo para coordenadas cilíndricas. Rotacional, então a primeira coisa aqui, ó, vamos começar do lado esquerdo. Esse daqui é o rotacional do vetor velocidade. A gente aprendeu na aula passada que o rotacional de um vetor com componentes Vρ, Vθ e Vz, ele é dado por essa expressão. Só que a nossa velocidade, pelo enunciado, né, eu disse que a velocidade só tem componente na direção z e ela depende de ρ. Portanto, vocês devem calcular esse rotacional. Aí vocês vão ter um certo vetor, né? Vocês calculam essa parte. Agora, isso que vocês acabaram de calcular, calcula o produto vetorial entre a velocidade, ou seja, o v de ρ na direção k, e esse vetor aqui que vocês acabaram de calcular, tá? E depois o resultado, vocês de novo calculam o rotacional e acabou o lado esquerdo, tá bom? Agora, o lado direito da equação de Navier-Stokes é laplaciano do rotacional do vetor velocidade. Ou seja, é o laplaciano de um vetor, de um campo vetorial, né? A gente está acostumado a ver laplacianos de campos escalares, que a gente sabe muito bem o que seja, né? Só que para campo vetorial, lembra que a gente demonstrou na lousa, nas aulas presenciais, eu demonstrei na lousa que, espero que vocês tenham anotado no caderno de vocês, que o laplaciano de um campo vetorial é rotacional do rotacional desse campo menos o gradiente do divergente desse campo, né? E como aqui a gente tem o laplaciano do rotacional de V, vamos chamar então esse f de rotacional de V, né? Como a gente tem que calcular o laplaciano de um campo vetorial e a expressão está aqui, então o rotacional desse campo vetorial por essa expressão é o que? É o rotacional do campo vetorial menos o gradiente do seu divergente. Mas aqui eu também demonstrei em sala que o divergente do rotacional, né? O divergente do rotacional é igual a zero. Ok? Então, repetindo, por essa expressão, o laplaciano de um campo vetorial é o rotacional do campo vetorial menos o gradiente do divergente desse campo vetorial. Mas como o campo vetorial é um rotacional,
e já mostramos que divergente do rotacional é igual a zero, então tudo isso daqui vai dar zero. Portanto, esse lado direito da equação de Navier-Stokes, que está aqui, é simplesmente o rotacional do rotacional do rotacional. E como rotacional, vocês já calcularam aqui né, vocês já terão calculado o rotacional de V, eu montei aqui para vocês calcularem explicitamente, é só calcular de novo o rotacional e depois o rotacional. E depois é comparar o lado esquerdo com o lado direito. Tá bom? Então, pensem que vocês estão na sala de aula e essa seria exatamente a nossa aula. Tá? Ou seja, peguem o caderno de vocês e resolvam ambos os lados da equação e determinem quanto que é o V. Para isso, a única coisa que vocês precisarão é lápis, papel e adenosina trifosfato, tá? O velho e bom conhecido ATP. Então, bom exercício para vocês. Qualquer dúvida, me mandem e-mail. E na aula que vem a gente corrige esse exercício e a gente vai fazer também outros exemplos relacionados a gradiente, divergente, rotacionais em coordenadas curvilíneas. Tá bom? Obrigado e até a próxima.